Bom dia, terceiro ano. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir a aula no canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de português. Ontem nós tivemos uma aula, certo? Mas eu precisei corrigir as 2 fichas de leitura, né, que vocês fizeram na árvore. E como eu estava na escola e o ambiente estava meio barulhento, enfim, acabou não dando muito certo. E aí eu ia gravar essa aula de português, mas aí, como tinha muitos detalhes na atividade, eu achei que vocês iriam ficar com muitas dúvidas. Então, eu resolvi fazer a aula assim, no Zoom, e não gravar. E aí, amanhã a gente faz a aula de matemática, tá? E geografia, se der tudo certo. A Alice chegou. Bom dia, Alice. Bom dia, querida. Tá ouvindo bem? Certo. Bom dia. Então, eu vou agora compartilhar o material, certo? Da aula de hoje. E antes disso, eu ontem fiz uma pequena sondagem com vocês que estavam na aula e perguntei o seguinte: na prova eu cobrei apenas um gênero, não foi? Que foi o conto cumulativo. Aí eu disse assim: o que é esse conto cumulativo? Do que se trata? Quais são as características desse conto? Ninguém soube responder. E agora eu faço a mesma pergunta. Se vocês fizeram a prova, consequentemente vocês sabem do que se trata esse gênero. Então, o que é um conto cumulativo ou uma lenga-lenga? Conto acumulativo ou lenga-lenga é uma história ou uma coisa, uma leitura, o texto narrado, que aparece um personagem e quando aparece esse personagem, aparece outro personagem. Em cada parte vai aparecendo um personagem. Exatamente. É uma narrativa que é caracterizado pelo acúmulo de personagens, né? A cada situação da história surge um personagem diferente, né? Ou um elemento diferente. Essa narrativa, ela pode ter fim ou não, né? Em alguns casos, a história finaliza, em outros casos, a história não tem fim, não é isso? Ela vai surgindo personagens, vai surgindo novos elementos, né? Um exemplo de conto acumulativo que nós estudamos aqui, que eu trouxe o livro e nós fizemos a leitura. Foi a Moça e a Mosca. A Moça e a Mosca é um texto do próprio livro de vocês, de língua portuguesa. Inclusive, a atividade de hoje, nós ainda vamos dar continuidade falando sobre esse texto. Mas eu li, não foi um livro. Aqui vocês responderam uma ficha de leitura, que eu mandei esse livro em PDF. A cada situação da história surgia um personagem diferente. Qual é o nome desse livro? Quem lembra? Tia, eu li, mas eu esqueci o nome. Tá, mas sabe me dizer o que acontecia nessa história? Surgiam novos personagens, onde acontecia a Foi história. a Casa Sonolenta? É a Casa Sonolenta, isso mesmo. Na Casa Sonolenta, inclusive eu estou com ela aqui, a Casa Sonolenta é um tipo, certo, de conto acumulativo, né? Porque existe uma situação que é uma casa onde tinha uma avó dormindo na cama e a cada situação aqui, a cada parte da história, surge um novo personagem. Essa história, a Casa Sonolenta, ela tem fim ou ela não tem fim? Tem sim. Tem fim, né? Exatamente, tem fim. Ela acaba como? Ela acaba que como era a Casa Sonolenta, todos viviam dormindo. Aí, no final, tava falando que ninguém mais estava dormindo.
Exatamente. Ninguém mais estava dormindo, né? Aconteceu que um último personagem que surgiu, que foi, eu acho que foi uma pulga. Deixa eu só conferir aqui. Foi uma pulga e a pulga estava acordada. E aí ela pulou um personagem, o personagem arranhou o outro, e aí eles foram acordando, acordando. E aí no final da história, ninguém mais estava dormindo, né? Então, ok. Já que nós já relembramos do que se trata um conto acumulativo. Oi. E também nessa história a cama quebrou. A cama quebrou. Exatamente. E aí ninguém mais estava dormindo, né? Não ia dormir no chão. Eu vou compartilhar o material da aula de hoje aqui. E nós vamos. Todos estão vendo? Me confirme, certo? Tô vendo, tia. Eu ainda não tô vendo, tia. Tá carregando. Pronto, agora eu vi. Tá vendo, né? Ok. Então, eu trouxe para vocês um outro conto, certo? Que pertence ao mesmo gênero. É um conto cumulativo, né? E eu vou colocar agora para vocês, certo? Vocês vão assistir e já já nós conversamos sobre ele. Só um minuto. Opa. Deixa eu só voltar aqui que eu não estou vendo vocês. Vocês têm que aparecer aqui para mim. Não, agora eu estou vendo vocês. Começou, gente, para vocês? Não. Não, tia, não tô vendo isso. É um vídeo, tia. É, mas como ele não tá mostrando aqui, eu vou colocar ele. Vou colocar ele no YouTube mesmo. Tá bem aqui. Agora vocês estão vendo o YouTube? Não. E o que é que vocês estão vendo? Tudo preto, tia. Agora eu tô vendo. Ainda vai aparecer. Todo mundo desligou o áudio pra ouvir melhor. O nome dessa história é E o Dente que Ainda Doía, certo? Da Ana Terra. E o dente ainda doía, de Ana Terra. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, oi, oi, ai, será que vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dois
de dente, disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. 3 mais entraram na conversa, a coruja e filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto e o dente. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Onde é esse pedregulho? Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, o dente ainda doía. 6 ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com esse pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, o dente ainda doía. 7 toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho. Que nada, mastiga essa raiz forte que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, o dente ainda doía. 8 sapos coacharam da lagoa. Essa foi boa. Que ideia descabida. Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. 9 esquilos de uma mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía. 10 passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. Fim. Gente, conseguiram ouvir direitinho? Sim. E aí, o que foi que vocês compreenderam? Quê? O que foi que vocês compreenderam? Deu para entender, não deu? Nesse,
Nessa personagens que aparecem, outros personagens, e também são outros objetos. Exatamente. Né? O dente dele doía. E aí as pessoas não, os animais, né? Foram chegando e foram mostrando Os animais. soluções. Come essa cenoura, né? Que vai melhorar. E aí ele foi tentando, mas aí nada de melhorar. E aí ele, no final, o que que aconteceu? Aí ele colocou perto do nariz, aí espirrou. Quando ele espirrou, ele tirou todos os objetos, saiu tudo voando, aí melhorou a dor do dente. Mas quando ele espirrou, o que saiu foi o dente ou foi os objetos? O que que vocês... Os objetos. E vocês concordam com a nossa colega? Com a Emily? Sim, eu concordo. Mas, gente, foi o dente dele que saiu quando ele espirrou. Aí o dente dele saiu, mas claro que quando você espirra, né, sai aquele ar, e aí os objetos que estavam próximos também se afastaram, certo? Mas foi isso que aconteceu. Mas o que eu queria mostrar de fato para vocês é que esse conto, né, ele é o quê? Um conto Acumulativo. exatamente, acumulativo, né? Porque vai surgindo personagens a cada parte da história. Ana Lívia tá ouvindo direitinho? Rieta também. Eu peço que vocês fiquem quietinhas em um lugar sentadinhas, tá? Porque hoje vai ter muita tarefa e vocês precisam acompanhar. Nada de ficar se movimentando pela escola. João Arthur, ligar a câmera. E vamos lá. Todos estão vendo? Sim, né? Sim. Certo. Então, a história do dente ainda doía, nós já assistimos. Agora vamos para... Hoje nós vamos ter um momento aqui na nossa aula que eu vou orientar vocês a fazer uma produção textual. Certo? Coloquem aí na página 143, por favor. Livro de português. Eu vou pegar meu livro, pera. Na página 143 do livro de português, nós temos isso aqui, não temos? Alane. Oi. Vicente. Alane, tu pode mandar o link do Zoom pelo WhatsApp da Josi para Vitória? Pelo WhatsApp de quem, querida? Da Josi. Josi. Ah, sim, Não, sim. tia, qual página? Do STI. Tá. Página 144, Obrigada. gente. Pronto, acabei de enviar. É a Meirelle, que tá falando? É a Jade. Obrigada, viu? Nada. Pronto, gente. Todos estão na página 143? Sim. Pronto. Então, aqui está escrito o seguinte: conto acumulativo. Os contos acumulativos divertem e desafiam a memória. Em grupo, com os colegas, você criará um conto acumulativo escrito em versos, como A Mosca e a Moça, que é o conto que nós vimos na aula passada, só que não vai ser em grupo, tá? Vocês vão fazer isso
individualmente. Tá? Essas atividades que o livro indica que seja em grupo, infelizmente, nesse momento, não podem ser feitas em grupo. Então, como é uma produção textual e eu vou aproveitar essa atividade para avaliar a escrita de vocês também, eu prefiro que seja individualmente. Então, aqui diz que você vai fazer em grupo, mas você não vai fazer individual, certo? Para ler para os outros grupos, os alunos. Aí, então, gente, na próxima aula, vocês vão fazer a leitura dessa produção, tá? Na próxima aula de português. Aqui diz que você vai ler para os outros colegas, né? Na escola, mas ainda não estamos vivendo o momento presencial. Então, vocês vão fazer a produção de texto no mesmo formato de A Mosca e a Moça, que nós vamos já relembrar, tá? Quem estava na aula desse dia, né? No dia que nós estudamos esse texto, que foi até revisão, para a avaliação parcial, vai lembrar, mas quem não estava vai ficar um pouco perdido. Então, como é que vai ser essa produção? Quer falar, Emily? A gente vai ter que fazer um texto igual... A gente vai ter que fazer um texto acumulativo, né? Exatamente. Aí eu vou explicar agora como é que vocês vão se preparar para fazer isso. Ó, aqui é o planejamento, certo? Aí aqui está dizendo o seguinte, o conto de vocês terá a mesma estrutura de A Mosca e a Moça, que é o texto que está na página, deixa eu só ver aqui, 136 e 137, tá? Ele vai ter essa mesma estrutura. Em vez de falar da mosca que chateia a moça, vocês vão falar de outras situações. Por exemplo, uma abelha que chateia um ursinho, um cachorro que cutuca um gato, e etc. Fica a seu critério. Não precisa ser idêntico. Na verdade, não deve. Vocês vão usar o texto da mosca e a moça só como exemplo, tá? Mas vocês vão usar outros personagens e outra situação. Pode falar, Emily. Eu não falei nada, tia. Não? Tá bom. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Ao invés de você usar a mosca, você vai usar outro personagem, tá bom? Pode ser uma abelha, pode ser um cachorro, tá? Contanto que tenha a mesma estrutura. Deixa eu passar aqui. Aí depois, para começar, vocês vão relembrar os personagens de A Mosca e a Moça e escrever o nome deles na ordem que aparece na narrativa. Essa questão aí do planejamento, nós fizemos na aula passada, mas pode ser que alguns aqui não tenham feito. Não é? Quem lembra quais são os personagens? Tem até na atividade de revisão. A moça, Mulher. a mosca, Menina, mosca, cachorro, gato, cachorro, abelha... Não, abelha não tinha não. o rato, barata, aranha. Aranha e barata. Vocês estão falando os personagens, mas não estão falando na ordem. Ah, na ordem. Quem apareceu primeiro no texto? A mosca. A moça. A moça. Depois, A segundo. mosca. Mosca. Isso. Depois, Aranha. aranha. Aranha, depois a Barata. Depois depois o rato e o gato. rato e gato. Exatamente. A minha imagem está congelada. Não. Vocês estão congelados para mim. Aí vamos seguir para 2. Ó, planejem quem serão os personagens do conto de vocês. Isso é pessoal. O que é que você vai usar, né? Quais são os personagens? Vai ser um cachorro? Vai ser uma abelha? Vai ser um pássaro?
qual vai ser o personagem? Vai ser um menino ao invés da moça? Vai ser uma vovó? E aí você que sabe, fica a seu critério, certo? Depois, você vai escrever o nome dos personagens e a sequência que eles vão aparecer, certo? Por exemplo, vamos aqui dizer que o texto da Alice, ela escolheu um menino. Vai ser o primeiro personagem dela. E ele vai aparecer primeiro. E o menino, ele tá lá fazendo um telefonema, quando de repente entra uma abelha pela janela. Né? E aí, o menino fica inquieto com aquela abelha, e aí depois surge um outro personagem, que pode ser um gato que estava na casa e se irritou com a abelha, por exemplo. E aí, depois disso, surge um outro personagem. E aí, você vai criando, certo? Você vai criando a situação e inserindo novos personagens na sua história, tá bom? Essa atividade aí, de produção, você vai fazer e na próxima aula, né, nós vamos ouvir as produções dos colegas. Cada um vai Eu ler. não sou muito bom com isso, não, tia. Não é muito bom, não, com produção, João? Vamos ver, né? Mas tente. Agora coloque aí na página 144. Todos estão na página 144? Tia, Oi. Oi, Arthur, quer falar? Não. Desliga teu microfone, que tem um barulho de som. essa página aqui é para fazer agora? Não, não é para fazer agora, não. Essa vai ficar para casa. Oi, Maria Júlia, é você que tá aí do lado da Ana Rieta? Certo. Agora vocês vão dividir a leitura, você e a Ana Rieta. A Ana Rieta vai ler o primeiro parágrafo da página 144. Maria Júlia vai ler o segundo, certo? Ó, agora releia o começo do conto. A mosca e a moça observando as palavras coloridas. Ana Rieta, pode começar. E os demais colegas acompanhem, tá? Estava a moça em seu lugar. Veio a moça capear. Você leu, Maria Júlia? Não deu para ouvir, mas você leu? Tia, Só um minuto, Alice. A moça na moça. Eu posso orar. Oi, Alice. tia, tá travando muito. Por que a senhora não manda elas lerem novamente, só que todo mundo com o áudio desligado? Sim, eu ia pedir era para você ler, que eu acho que é o som delas lá que não tá legal. Tá todo mundo com o áudio desligado, não? Deixa eu ver. Falta só a Ágata. Né? João Arthur. Eu já desliguei. Pronto, e você, Alice? Maria Júlia, repete, por favor, o segundo parágrafo. A mosca. A moça na moça, a moça namora, eu não posso namorar. Pronto. Viu como não é o problema, não é o áudio externo, é lá mesmo. Obrigada. De nada. Eu vou repetir aqui a leitura delas. Estava a moça em seu lugar. Veio a mosca a chatear. Não foi? A mosca na moça. A moça namora e eu não posso namorar. No conto acumulativo do grupo, vocês podem trocar todas as palavras coloridas ou apenas o nome dos personagens. Conversem sobre isso, depois completem as estrofes. Isso daqui vocês não vão fazer em grupo, tá? Repetindo. Vai ser individual.
Na hora de fazer a produção de vocês, vocês lembrem desses personagens e aí troquem o nome deles, tá? Ô, tia, é para repetir isso? Oi, João. É para repetir isso? João, não é para repetir, você vai criar outros personagens, certo? A história pode ser a mesma ou você pode mudar também a história. Entendeu? Sim. Agora vamos para a atividade que nós vamos fazer agora. Essa aqui, página 146. Coloquem aí na página 146. Releia o trecho da fábula O Lobo e a Sombra, em que o lobo fala consigo mesmo. Nesse trecho aqui, diz o seguinte: Emily, por favor, leia aí o trecho da fábula. Página 146. Alguém como eu não precisa ter medo de leão. Veja só, sou maior que uma casa e todo orgulhoso. Acrescentou, logo serei o rei dos animais, de todos os animais. Exatamente. Alguém como eu não precisa ter medo de leão. Vejam só. Sou maior que uma casa. E todo orgulhoso acrescentou: logo serei o rei de todos os animais. O que os travessões destacados em vermelho indicam? Lembra que nós falamos de sinais de pontuação? Qual é a função do travessão? O travessão O início de fase do falando personagem. esse personagem está falando. Exatamente, indica que o personagem está falando, né? Ele indica a fala de um personagem. Então, o que vocês vão escrever aí no item A? Indicam que o personagem está falando. Exatamente. Indica que o personagem está falando ou indica a fala do personagem. Coloquem aí, por favor. Estão conseguindo ouvir, Ana Rieta e Maria Júlia? Lívia e Vitória? Lívia, o que é isso que está na frente da câmera? Tá com o dedo, é? Pronto. Vocês estão respondendo? Sim. Tá. A Lívia e a Vitória. Sim, né? Pronto. Então, Alice, tá com o livro aí, Alice? E cadê você? Por que não tá sentada na cadeira? Tá respondendo? Tá bom. Gente, no item B diz assim: o travessão destacado em verde serve para. Aí você vai escolher uma dessas opções para marcar. Interromper a fala do lobo. Então, meus amores, continuando aqui, nós estávamos no item B. O travessão destacado em verde serve para interromper a fala do lobo, pois ela é muito longa, separar a fala do lobo de um trecho do narrador. O que vocês acham dessas duas alternativas? Separar a fala do lobo de um trecho do narrador. Vocês concordam com a Ágata? Olha só, o lobo diz: alguém como eu não precisa ter medo de leão. Vejam só.
Sou maior que uma casa. E todo orgulhoso acrescentou. Quem é que fala isso? E todo orgulhoso acrescentou. É o lobo ou é o narrador? O narrador. Exatamente. Logo serei o rei de todos os animais. Quem fala isso? O lobo. O lobo. Então, o lobo fala primeiro, depois o narrador, depois o lobo novamente. Sendo assim, o travessão que está de verde, ele está interrompendo a fala do lobo, porque ela é muito longa, ou ele está separando a fala do lobo de um trecho do narrador? Segunda, separar a fala do lobo de um trecho narrador. Exatamente, a segunda opção, ele está separando, né, a fala do lobo de um trecho do narrador. Então, é essa que você deve marcar. Todos marquem aí o segundo quadrinho, certo? Circule o sinal de pontuação colocado depois da palavra acrescentou. Qual é o sinal que está depois da palavra acrescentou? Travessão, tia. Depois da palavra acrescentou, tem um sinal. Que sinal é esse? Circular 2 pontos. 2 pontos, exatamente. Depois da palavra acrescentou, tem 2 pontos, depois o travessão e a fala do lobo. Então, é os 2 pontos que você tem que circular. Todos estão circulando. Lívia, Ana Rieta, ok. Vitória também. Certo. Maria Júlia também, né? Circularam? Tá. Agora vamos para a próxima. Ainda na página 146, que eu tô só mostrando para vocês como é que tem que ficar. Como se chama esse sinal que você circulou agora? Quem falou o nome do sinal foi a Ágata, mas eu quero que outra pessoa me diga. 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Então, você vai escrever aqui 2 pontos no item D. Certo? É. Todos estão escrevendo? Pronto, tia. Uhum. Tá. Qual é a função dele nesse trecho da fábula? Ele está indicando o quê? Depois dele, o que vem? O que ele acrescentou. Certo. Mas eu estou me referindo ao sinal de 2 pontos, Emily. Né? O que esses 2 pontos indicam aqui nessa frase? E na sequência vem a faia do personagem lobo. Na sequência vem o quê? Na sequência vem a faia do personagem lobo. Vem a fala, né? Ele está indicando que depois, na sequência da frase, vem a fala, tá? Do personagem. Que personagem é esse? Logo serei o rei de todos os animais. Quem diz essa frase é o Lobo. O lobo. Exatamente. Então, nessa frase, os 2 pontos indicam que na sequência vem a fala do personagem lobo, certo? É isso que vocês devem escrever. Entenderam o que é para escrever? Estão escrevendo? Eu tô. Certo.
Peraí, tia, já volto, pera. Tá. Sem mudar o sentido do texto, que palavras do quadro Ô, poderiam tia, ser empregadas? Oi. travou, eu não consegui escutar. A questão é... Qual a função dos dois pontos, certo? No texto, nesse trecho da fábula. A função dele é indicar que na sequência vem a fala do personagem, do lobo. Certo? É. Quando vocês responderem, vocês me digam, tá? Que eu preciso A seguir. versão dele é o quê, tia? Não é versão, não é função. Indicar que na sequência escutou, Arthur? Sim. Terminou, Emily? Sim. Certo. Meninas, posso ir para a próxima? Lívia. Pode? Tô quase acabando, tia. Só a Ágata. 10 horas mesmo. A próxima é a F, que diz o seguinte: sem mudar o sentido do texto, que palavras do quadro poderiam ser usadas, né, no lugar de acrescentou? Aí você vai marcar. Acrescentou é a mesma coisa que gritou? Não. É a mesma Não. coisa que disse, ameaçou ou completou? O que vocês acham? Disse. Disse pode ser usado sem mudar o sentido da frase. E ameaçou pode? Não. E completou? O que você acha? Olha, se eu colocasse completou. E todo orgulhoso completou. Logo, serei o rei de todos os animais. Ia mudar o sentido da frase? O que você acha, Emily? Tia, Pode ser mais de uma. Pode. Você acha que mudaria? Não. Se eu colocasse completou? Não, né? Então, completou também pode ser usado nessa frase, sem mudar o sentido dela. Oi, Agatha, pode falar. eu achei que... Você achou que completou dá certo? Sim. Ok. E de fato dá. Tanto a palavra completou como a palavra disse podem ser usadas nessa frase sem alterar o sentido dela. Tá bom? Então, vocês devem marcar as duas. Gritou e ameaçou não se enquadram no que nós estamos procurando, tá? Pinte os pontos de exclamação usados na fala do lobo. Você pode só circular, ao invés de pintar. Onde é que está o primeiro ponto de exclamação? O primeiro ponto de exclamação tá em alguém como eu não. Alguém como eu não preciso ter medo de leão. Exatamente. Aí você circula aí o ponto de interrogação, tá? Ou de exclamação. Ele pede para pintar, mas eu não sei se vocês têm lápis de cor, então pode circular. Segunda, Emily. Vejam só. Aí tem ponto de exclamação aqui. Depois. Depois, sou maior que uma casa.
Exatamente. E depois, Ana Rieta, qual é o próximo ponto de exclamação que existe aí na frase? Eu só vi o ponto de exclamação só no aberto. Ana Rieta, repete, por favor, não compreendi. Eu só vi o ponto de exclamação no ameaçou. Só isso que eu vi. Não vai precisar. Logo serei o rei de todos os animais. Depois da palavra animais, tem o último ponto de exclamação, certo? Você circula também. Então, quantos pontos de exclamação tem nesse trecho? 4. Exatamente, 4 pontos de exclamação. Então, vocês vão circular ou pintar esses 4 pontos de exclamação, ok? Qual é o sentimento, né, do lobo? Que sentimento do lobo o ponto de exclamação ajuda a expressar? O que que ele está sentindo? O que que vocês acham? Quando ele fala isso, logo eu serei o rei de todos os animais, né? Vejam só. O melhor. Eu não preciso ter medo, né? Ele tá se sentindo o mais forte, o melhor. O mais corajoso. Exatamente. Ele tá muito entusiasmado, muito empolgado, né? Tá se achando muito. Então, o sentimento aí que o ponto de exclamação está ajudando, né, a expressar dentro desse trecho seria o sentimento de empolgação, né, de entusiasmo. Porque eu não posso botar um sentimento de estar se achando. Tá se achando é uma frase nossa, né, uma expressão nossa que a gente usa para definir o que o lobo tá sentindo. Vocês coloquem aí. Ele tá muito empolgado. Muito entusiasmado, né? Como é que tem que ficar aqui, nessa parte? Desse jeito, ó. No item D, o sinal que nós falamos no início é os 2 pontos, né? Ele serve para indicar que na sequência vem a fala do personagem. No item F, pede para que você marque as 2 palavras que podem ser acrescentadas no trecho sem mudar o sentido das frases. Então, você vai marcar disse e completou, vocês já fizeram isso. Depois vão pintar ou circular os pontos de exclamação. E por último, vai dizer qual é o sentimento do lobo, né? Nessa frase. E o sentimento dele é exatamente isso que nós falamos agora. De entusiasmo, de empolgação, certo? Até aqui tudo bem? Sim. Deixa eu ver aqui as meninas. Juliana Rieta, tudo certo? Vitória e Ana Lívia, tudo certo? Sinalizem para mim. Posso ir para a próxima? Vitória, eu não estou te vendo, a câmera está virada para o teto. O que foi que aconteceu? Só um instantinho. Hã? Só um instante. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vitória. Ana Lívia, vocês trocaram de lugar?
Tudo bem aí, Flávia? Elas estão conseguindo ouvir? Oi, Alane. Eu tô tentando dar um apoio para ela e agora. Certo. Mas está conseguindo ouvir, né? O áudio está saindo, né? Ela tá conseguindo entender direitinho. Aí agora ela tá fazendo qual foi a condição para as formigas abrigarem a cigarra, né? É essa a questão? Isso, é essa mesmo. Vamos começar agora. Corrigir ela. Tá bom. Joia, obrigada. Então, vamos lá, meninas. E Arthur? Podemos ir, Arthur? Para a próxima questão? Show. Leia essa tirinha. Vocês têm aí uma tirinha do autor Fernando Gonçalves, certo? E ele escreveu o seguinte, nós temos aí algumas formigas, né? E no primeiro quadrinho está escrito: as formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno, mas teve uma condição. Tenho que dar aula de violão para essas formigas sem talento. Gente, o item A pergunta: a qual conhecida fábula essa tirinha faz referência? É uma tirinha, não é? Mas ela está falando de uma fábula. Qual é essa fábula? É uma fábula bem conhecida, inclusive nós já estudamos em outro momento. Como é o nome da fábula que tem esses personagens? Fábula é quando os animais eles podem falar. Exatamente, Ágata. Mas qual é a fábula que tem esses personagens da tirinha? Formigas, né? Formiga. E o outro personagem é o quê? Cigarra. Então, como é o nome da fábula, Emily? Cigarra e a formiga. Isso mesmo. A cigarra e a formiga é a fábula, né? Que tem os mesmos personagens da tirinha. Na verdade, essa tirinha, ela está fazendo referência a essa fábula. Certo? Ela está dizendo aqui que as formigas, elas resolveram dar um abrigo à cigarra no inverno, desde que ela cumprisse a condição. Que condição era essa, segundo a tirinha? Que a cigarra ensine as formigas a tocar violão. Exatamente, isso mesmo. No primeiro quadrinho, a forma verbal resolveram indica presente, passado ou futuro. Quando ela diz as formigas resolveram dar um abrigo para a cigarra no inverno. Isso, essa situação aqui, ela já passou, já aconteceu, ela ainda vai acontecer ou ela está acontecendo no momento? O que vocês acham? Passado. Exatamente, é passado. Muito bem, ela já aconteceu. As cigarras, na verdade, desculpa, as formigas, elas já tinham resolvido que iam dar abrigo para ela. Então, se resolveram, significa que já fizeram isso. Então, é passado. Vocês vão marcar aí um X. Presente que está acontecendo hoje e futuro que vai acontecer em outro dia. Exatamente. Presente é o que está acontecendo hoje, como diz a Ágata. Por exemplo, nós estamos fazendo uma atividade de português. Se nós estamos fazendo, isso é presente. Quando for amanhã, eu vou dizer assim para vocês: nós fizemos uma atividade de português. Viu como o verbo mudou? Então, vai ser passado. Peraí, tia. Né? E se eu disser assim, preparem um livro de matemática, amanhã nós faremos um exercício de multiplicação. Futuro. É futuro. Faremos, né? Não fizemos ainda. Nesse caso aí, resolveram indica futuro, é? Foi o que vocês disseram. Qual é a... Resolveram indica o quê, Ágata?
quê? A palavra resolveram está indicando o quê? A palavra resolver. Item B, Agatha. Oi, João Arthur. Qual é a arte? Eu não caí, eu não consegui ver. Liga a tua câmera, João Arthur. A tá perguntando a qual conhecida fábula essa tirinha está fazendo referência. Qual é a fábula que tem esses personagens? Qual é a fábula, você sabe me dizer? Cigarro e a formiga. Exatamente, a cigarra e a formiga. Agatha, você tinha acabado de falar, eu estou pedindo só para você repetir, para os colegas entenderem. No item B. Qual o quadrinho que tem que marcar? Passado. Isso. Passado. É o primeiro quadrinho, passado. Todos vocês marcaram? Podemos ir para o item C? Oi. Alane, a resposta correta é passado. Não deu para ouvir, fala de novo. No primeiro quadrinho, a forma verbal resolveram é passado, né? E a resposta tá certa. Isso, tá certo, passado. Isso mesmo. Pronto. Pronto, obrigada. Só pra dar Pronto. Eu respondi a sexta. Qual foi a condição para as formigas abrigarem a cigarra? Isso está no texto da tirinha. Qual foi a condição? Aprender a tocar As formigas violão. resolveram dar um abrigo para cigarra no inverno. Foi, mas elas impuseram uma condição. Qual foi essa condição? Vai, Arthur, Para diz. elas aprenderem a tocar violão. Isso mesmo, ela teria que dar aula de violão, né? Sim. É isso que vocês têm que escrever. Ela teria que dar aula de violão para as formigas. Tá conseguindo escrever aí, Ana Rieta? Tudo certinho? Maria Júlia também? Eu tô fazendo agora porque eu tô adaptada para a aula, tá bom? Não deu para ouvir nada. A palavra é uma forma. Podemos ir para a próxima, gente? Sim. Certo. Item D. A palavra teve é uma forma do verbo ser, ter ou manter. Se eu digo assim, Emily, ó, deixa eu ver aqui uma frase. Emily teve que sair mais cedo. Teve, ele faz referência a que verbo? Ser, ter ou manter? Ter. Exatamente, o verbo ter. É isso que vocês têm que colocar. E indica o quê? Ele indica passado, presente ou futuro. Emily teve que sair mais cedo. Se ela teve que sair, ela já saiu. Então, é passado. Passado. Então, na primeira linha, a resposta é ter. Indica, né? Passado. Mas passado está se referindo a teve. Tá? A palavra teve. Quando vocês finalizarem, vocês me avisam. Aí a gente faz a terceira questão e vamos para a próxima. Ok, Ana Rieta e Maria Júlia?
Tia, que botar ter de novo depois de... Indica passado, Arthur. Não, deixa. Bom, Deixa eu ver aqui as meninas, a Vitória e a... Se tá tudo ok com elas. Vitória, tá tudo ok aí? Você e a Lívia? Certo. Vamos agora para a terceira questão. Acompanhe aí. Leia. Opa, deixa eu só fechar aqui. Leia esta frase baseada na tirinha. As formigas resolveram dar abrigo à cigarra, mas as formigas impuseram uma condição, certo? Usando um pronome pessoal adequado, reescreva essa frase evitando a repetição. As formigas. 2 vezes, né, gente? A palavra formigas se repete nessa frase. Lembra que nós estudamos os pronomes? Eu, tu, ele, não foi? sim. Uhum. Ele, ela. Aí depois tem no plural. Nós, vós, eles e elas. Qual desses pronomes se encaixaria nessa frase para evitar que a palavra formigas se repita 2 vezes? Elas. Exatamente. Como é que ficaria a frase, Emily? As formigas resolveram dar abrigo à cigarra, mas elas impuseram uma condição. Exatamente. A frase ficaria desse jeitinho que a Emily acabou de dizer. As formigas resolveram dar abrigo à cigarra, mas elas impuseram uma condição. Nós estamos substituindo a palavra formigas, que aparece pela segunda vez na frase, pelo pronome elas. Ok? Ok. Certo. Então, vocês estão conseguindo fazer, né? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Certo. Não, né? Alguma dúvida, Lívia? Você e a Vitória? Certo. Maria Juliana Rieta, tudo ok ou vocês têm alguma dúvida? Então, vou passar para a próxima. Coloquem agora na página 148 do livro de vocês. A página 148 é para casa, certo? Aí eu vou fazer a leitura. Muita atenção, meninas e João Arthur. A página 148 é para casa, mas eu vou fazer a leitura e vou explicar o que é que vocês têm que fazer, tá certo? A escritora Ruth Rocha já escreveu mais de 200 livros para crianças. Leia esta parte de uma entrevista que ela deu a um jornal. Gente, nós já estudamos alguma obra da Ruth Rocha? Sim ou não? Sim. Já, né? Já estudamos mais de uma. Então, vocês já conhecem a Ruth Rocha. Tá faltando só a gente estudar a biografia dela, mas nós vamos estudar nas próximas aulas, que vamos falar de biografia, tá? Dela e de outros autores. Então, ela deu aí uma entrevista, certo? E começa assim. Olha a pergunta que fizeram a Ruth Rocha. A senhora lia muito quando era criança? Muito. Quando eu tinha 13 anos, decidi ler todos os livros de uma biblioteca. E ouvia muitas histórias também. Meu avô era um grande contador de histórias. Era um velhinho engraçado que adorava contar contos do folclore, 2 irmãos Grimm, fábulas. Já meu pai só sabia 3 histórias: do Aladim,
de um homem com perna amarrada, que eu não sei de onde ele tirou, e outra que eu não lembro. Certo? Aqui é um trecho da entrevista. E as questões dizem o seguinte: na primeira resposta, a escritora, na primeira resposta da Ruth Rocha, que palavras mostram que nesse trecho ela mesma conta o que fez aos 13 anos? Você vai dizer aqui qual dessas palavras, no primeiro trecho, certo? Na primeira resposta, qual das palavras mostra que ela mesma conta? Quando ela diz, eu, né, ó, eu tinha e decidi. Ela disse, eu tinha 13 anos, decidi ler todos os livros de uma biblioteca. Se ela diz eu, significa, né, que é ela mesma que está contando. Se fosse eu que estivesse falando da Ruth Rocha, eu diria, ela, aos 13 anos, decidiu ler todos os livros de uma biblioteca. Não é assim? Então, você vai retirar essas palavras e vai colocar aí no item A. Na segunda resposta, a quem se refere o pronome eu? Aí você vai ler o trecho novamente e ver a que palavra, né, está se referindo aí o pronome eu. E o Ela pronome tá falando, Oi, Emily. ela tá falando sobre o pai dela. Exatamente. Depois, por último, você vai circular os verbos que aparecem nas respostas da escritora, certo? O verbo ler, por exemplo, o verbo contar, né? Aí você vai só circular, certo? É isso. Aí no último aqui, ó, no item E e F, ela usou mais verbos no passado, no presente ou no futuro? Aí você observa os tempos verbais e diz se os verbos que ela mais usou estavam em que tempo? Será que no passado? Pode ser. Passado. Pois é. Porque ela contava o que já aconteceu, então, passado. Por que a maioria dos verbos está nesse tempo? Justamente por isso, né? Porque as coisas que ela está contando já aconteceram. Não é isso? Sim. Pronto, gente. Então, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra novamente às 9 horas, certo? Beijos no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, meus amores. Tia, até amanhã. Tchau, a gente vai interromper aqui.